Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados, para mais esse domingo de uma reflexão do Evangelho de Jesus. Então vamos nos preparando, entrando em sintonia com a espiritualidade da casa, com os nossos mentores espirituais, agradecendo por mais uma vez termos a oportunidade de estar nesta escola, neste pronto-socorro espiritual. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que temos recebido, por tudo aquilo que temos. Agradecemos o amparo dos mentores espirituais dessa casa, dos nossos mentores espirituais. Agradecemos pelo amparo e assistência a todos nós, as nossas famílias, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Muito obrigado, Senhor meu Deus. E que a nossa companheira Cristina seja intuída pela espiritualidade dessa casa e mais o Evangelho desse domingo. Graças a Deus. Bom, gente, bom dia a todos. Então, a gente vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né, que a gente já vem fazendo já há um tempinho. E hoje a gente vai começar o capítulo 6, né, do terceiro Livro dos Espíritos, que se chama, que trata, né, sobre a lei da destruição. Então, essa terceira parte do Livro dos Espíritos, ele está falando sobre as leis morais, né, e hoje começaria então o capítulo 6. Né? Aí nos outros domingos, né, vão apresentar então a visão espírita, né, sobre os flagelos destruidores, sobre as guerras, homicídio, crueldade, duelo e pena de morte. Né? Então a gente vai entrar nos temas mais polêmicos, né, e complexos e profundos, né, só que sob a ótica da doutrina espírita. Né? Então hoje a gente vai estar falando sobre a destruição necessária e a destruição abusiva. Mas para começar, é muito importante, né, eu acho pelo menos, que a gente possa entender o que significa esse conceito de destruição pela ótica espírita, né? Porque normalmente a gente carrega conceitos, né, que a gente aprende no decorrer da vida, e dependendo do conceito que a gente tem, quando a gente ouve a palavra, a gente tem uma interpretação, né, e não necessariamente aquilo que é a mesma coisa que o Espiritismo está querendo dizer, né? Então, normalmente, quando a gente ouve a palavra destruição, pelo menos a grande maioria das pessoas, associa essa palavra com o vazio, com o deixar de existir ou até mesmo com nada. E talvez por isso que a gente associe, quando ouve a palavra destruição, a uma coisa negativa. Né? Na grande maioria das vezes, a gente tem uma sensação de desconforto quando a gente ouve falar essa palavra destruição. E isso acontece pelo nosso conceito, que é enraizado já de muitos tempos, né? Um conceito muito antigo e distorcido, que precisa também ser reformulado, né? Até para poder estar aberto naquilo que a gente ouve de novo. Então, para a gente começar a pensar, o psiquismo humano, ele não consegue compreender, né, entender o significado de uma palavra nada. Né? Então, essa seria o único conceito para o psiquismo que não faz muito sentido. Ele não consegue associar com absolutamente nada. Né? Então, o que acontece? Esse conceito de nada, ele é muito confuso para a gente. Normalmente, a gente associa mais para tentar esconder, né, de uma outra pessoa aquilo que a gente está sentindo ou pensando, né, sobre uma determinada coisa. Então, o deixar de existir também não é sentido pela mente, na grande maioria das vezes, como uma coisa ruim. Né? Então, por exemplo, o deixar de existir, na grande maioria das vezes, pelo psiquismo, está associado a alguma mudança, alguma transformação. Então, por exemplo, a gente deixa de existir enquanto criança para existir enquanto adolescente, depois deixa de existir enquanto adolescente para existir como adulto, e assim sucessivamente. Então, normalmente são as transformações da vida, né? E até a morte, ela pode ser vista como uma coisa natural, né? Quando a pessoa, né, normalmente tem aquela sensação de ter tido uma vida bem vivida, né? Uma vida com significado, uma vida com sentido. E aí as pessoas normalmente que têm essa sensação, elas compreendem que essa finitude faz parte de um processo. Né? Então, deixar de existir para aqueles que têm
eu sei que é um termo meio esquisito, né? Mas aqueles que têm uma boa morte, vamos dizer assim, é associado para aqueles que realmente sentem que fizeram algo de bom nessa existência. Então, esse deixar de existir também não é sentido como algo negativo. E para o Espiritismo, quando a gente fala destruição, a gente está falando de transformação, né? Todas as mudanças que são necessárias. E como transformação e mudança, né, é necessária, a destruição também é. Então, se a gente pegar, por exemplo, um evento trágico, né, como o do 11 de setembro, a gente vai ver que toda destruição levou a uma transformação, né? Então, lógico que o ato terrorista é condenável, né? Aliás, o que a gente condena exclusivamente nesse caso foi o ato terrorista, né? A destruição foi consequência de um ato repulsivo. Então, o local que foi destruído hoje, né, ele se transformou num memorial, num museu, né, e também num parque, em um complexo gigantesco comercial que existe lá no determinado local, né? E aquele local hoje é um marco de história, né? E a destruição foi a transição de um tempo que era antes para algo que se transformou depois, né? Então, a gente aprende no Livro dos Espíritos que a destruição, ela pertence à lei da natureza, né? E sempre vai estar ligada à transformação, e por isso que ela é tão necessária e útil. Então, o objetivo de toda destruição, no caso a transformação, é trazer a renovação e a melhoria para os seres vivos. Então, novamente, pegando o exemplo, né, do World Trade Center, a gente vê que com a destruição naquela data veio uma renovação, uma reinvenção, um enfrentamento e um apelo de mudança para todo mundo, né? Porque o mundo inteiro sentiu aquela data, né? E aí o que a gente fez diante daquela situação, né? Foi muito, e até hoje é feito, né, uma reflexão, né, um pensar na forma que a gente vive, na forma que a gente lida entre sociedade, valores, a forma que a gente coexiste, né, com as culturas, com as diferenças, né, e até mesmo com a forma que a gente enfrenta essa questão do capitalismo, né? Então, assim, diante de uma situação de dor, a gente teve a oportunidade de refletir e repensar uma série de conceitos morais que eram necessários para serem pensados, né, para desenvolver valores no sentido humano. E apesar da dor, né, e ao mesmo tempo, graças a essa dor, o ser humano se transformou, né? Muitas pessoas se transformaram, né? A gente muda. Então, esse é o conceito que o Livro dos Espíritos traz quando ele traz a questão da lei da destruição. Então, por essa razão que a destruição é compreendida, né, como uma lei. E de um ponto de vista subjetivo, né, muitas vezes a gente precisa destruir coisas que a gente carrega dentro da gente para a gente poder também se transformar. Então, às vezes a gente precisa destruir certas visões e apegos a um passado doloroso ou conceitos rígidos que às vezes geram uma discriminação, um preconceito, se a gente quiser um processo de transformação. Então, não existe mudança e crescimento sem a destruição, seja de um campo subjetivo ou de um campo pessoal, né? Então, o próprio processo de evolução moral, né, seria um constante processo de destruição interna, né? E sem essa destruição interna e externa, se a gente for pensar que toda situação de destruição externa oferece a chance de uma criatividade, do exercício da inteligência, de um desenvolvimento, inclusive tecnológico, a gente vai vendo como a destruição é natural, né? E não algo ruim ou algo assustador. Então, Kardec, ele continua seguindo nesse capítulo, né, questionando então, né, ele fala o seguinte para os espíritos, a lei da destruição, então, ela faz parte de uma lei moral. Só que a própria natureza, ela nos cerca, né, com a lei da preservação e da conservação, né? Então ele questiona, como assim? Então existe uma lei que conserva, que preserva, e existe uma lei de destruição ao mesmo tempo, né? E aí essa pergunta foi bem interessante, né? E aí então a gente aprende que os espíritos, eles nos ensinam que a preservação e a conservação está a serviço do tempo. Então, por exemplo, toda encarnação ela é submetida imperiosamente a uma questão de tempo. Então a gente é um tempo de existência dentro da matéria, né? Depois a gente volta para a pátria espiritual, fica um tempo na pátria espiritual e depois fica um tempo de novo na matéria e assim sucessivamente. Então a lei da preservação e da conservação, ela está em harmonia com a questão tempo. Dentro deste tempo de existir lá ou aqui, a gente recebe nesse tempo de vida uma série de estímulos favoráveis ao nosso crescimento.
a nossa transformação. Então a gente recebe muitos e muitos convites, né, da vida, do lado de lá e do lado de cá, né, para que a gente possa destruir dentro da gente uma série de bagagens desnecessárias, que muitas vezes essas bagagens estão a serviço do orgulho e do egoísmo, né? Então, por exemplo, toda semente ela precisa de um tempo para germinar, né? Então a gente pode, diante disso, compreender que a existência na matéria, né, seria esse tempo de germinação de semente, que a gente recebeu até inclusive em outros momentos, e que essas sementes elas vão sendo adubadas e cuidadas dentro desse tempo de experiência, e no futuro muitas coisas vão florescer. Então, se não fosse a lei de conservação, né, talvez o tempo não tivesse tanta influência para a gente, porque dentro da lei da conservação a gente alimenta a motivação, né? Então, dentro dessa conservação, a motivação ela vem com uma força, né, motriz, né, que nos impulsiona para que a gente siga em frente, mesmo quando tudo parece que está ruim, né? A lei da conservação ela é sentida, ela é carregada pelo espírito como um instinto, e todos nós temos esse instinto dentro da gente, sem exceção. E o instinto ele é sentido pelo ser humano como algo que o sustenta internamente. Por isso que a gente é como se fosse aquele chão seguro no meio de um terremoto. Você encontrou um espaço seguro para permanecer quando tudo está tremendo ao teu redor. Isso seria a expressão da lei da conservação. Então, sabe quando a gente tem aquela fala do tipo assim, putz, acho que eu vou dormir porque eu não vejo a hora que o dia seguinte comece? Né? Ou seja, para finalizar esse dia, ou seja, a sensação de que vai continuar. Né? Isso é a lei da conservação dentro da gente, como um instinto. Então, sem ela, provavelmente a gente perderia a coragem, né, de dar continuidade diante das situações de sofrimento ou diante das situações em que a destruição nos assola. Então, quando a gente alcança, espiritualmente falando, esse patamar de entrarmos em contato quase como diariamente com essa lei da destruição, é porque a gente tem dentro da gente uma ferramenta oposta que nos gera uma posição de equilíbrio. É aí que a gente começa a observar, né, quando a gente vê o funcionamento do ser humano, como a gente é muito bem feito, né, e como essas leis elas nos protegem o tempo todo. Então a gente vê que existe nessas horas uma inteligência gigantesca, né, atrás dessa criação, né? Então o que a gente aprende no Livro dos Espíritos? Que existe um grande equilíbrio como uma balança entre essas leis. Então cada vez que a lei da conservação age, né, é porque o ser humano ele foi de uma forma ou outra exposto à lei da destruição e fica esse constante equilíbrio, né? E graças a esse funcionamento harmônico, né, entre essas instâncias, né, igual uma gangorra, que a gente vai evoluindo e crescendo de uma forma bem lenta. Então, segundo Kardec, ele também questionou, né, se essa lei da destruição seria a mesma para todos os mundos. Né? Todos os mundos existem, né, todos os orbes. E aí a resposta literal dos espíritos foi: a lei da destruição é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa com o estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são outras. Né? Então, o que a gente entende? Que a percepção do espírito a essas leis, né, da destruição principalmente, vai se transformando conforme o próprio espírito vai evoluindo. E essa lei ela vai sendo adaptada à realidade desses mundos conforme o processo de evolução, de acordo com a necessidade daquele ambiente. Né? Então, se o mundo é um mundo pacífico, essa lei ela não tem razão de ser. Né? Então, assim, nos mundos mais evoluídos não existe mais a necessidade da lei da destruição. É que nem mais ou menos quando a gente faz uma comparação com leis, né, claro, considerando as leis humanas, que elas são sempre mutáveis, né? Mas, por exemplo, quantas leis e regras que existiam antigamente numa Idade Média que hoje a gente já nem sabe que existe, né? Ou seja, já se caiu por desuso naturalmente. Por quê? Porque a própria sociedade evoluiu. Então é mais ou menos nesse sentido, né? Então a matéria, nos mundos mais depurados, né, mais purificados, o existir ele é suave e sem sofrimento. Então não há necessidade de destruir nada, porque eles já chegaram num estágio onde a percepção de existência já é muito mais avançada, né? Então não existe, por exemplo, uma matéria física em mundos mais evoluídos, né? A própria questão fisiológica, né, de corpo é totalmente diferente.
né? Então, muitas vezes não tem essa matéria densa que a gente tem. Então, não existe a doença da matéria, o envelhecimento, dores ou coisa desse tipo, porque isso pertence a essas células e não ao espírito, né? Então, nesses estados mais elevados de existência, só é possível, né, existir nesses estados de acordo com a elevação moral do espírito, né? Então, é sempre por mérito a ser conquistado, nunca como uma dádiva. E, ao mesmo tempo, também é o nosso futuro, né? Todos nós, sem exceção, vamos chegar nesse patamar, né? O que diferencia, lembrando sempre, é a velocidade que a pessoa dá a esse processo de transformação, de evolução moral. Então, existem alguns que são mais ágeis, né, como um guepardo, e existem outros que são mais lentinhos, que nem um bichinho preguiça, né? Mas a velocidade é o livre-arbítrio de cada um. E continuando, então, nesse capítulo, né, a parte mais polêmica, vamos dizer assim, sobre esse ponto, né, quando Kardec questiona os espíritos, né, a respeito da lei da destruição em relação ao maior domínio dos humanos sobre os animais, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, que nós humanos afetamos a natureza e o meio onde nós estamos, né? E Kardec queria saber como que fica essa interação, né, do ser humano com os animais, exclusivamente com os animais, né? E a resposta dos espíritos foi a seguinte, também de uma maneira literal. O direito à lei da destruição é regulado pela necessidade de prover a sua nutrição e segurança. O abuso jamais foi um direito, né? Essa é a resposta dos espíritos. Ou seja, a gente interfere na vida animal se o corpo sentir necessidade dessa forma como um alimento, né? Podemos interferir na natureza, né, também para desenvolver meios para garantir a nossa segurança, nossa sobrevivência, para garantir a manutenção da vida. Porém, o problema se encontra nos excessos, né, mais uma vez. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai modificando toda essa forma de interagir com o meio e com a natureza. Então, a gente vai vendo que muitas pessoas vão desenvolvendo um aprendizado de repente, não sentir mais necessidade de se alimentar com carnes, animais e tudo mais. Ou seja, isso é um processo de aprendizado, que a gente está vivendo esse chamamento, vamos dizer assim, de uma maneira global. E aí, até observando de uns 20 anos para cá, vamos colocar assim, o quanto que o tema da ecologia começou a vir, né, de uma maneira, um respeito à preservação desse ecossistema, né, começou a vir mais à tona. Então, é como se, assim, de repente, a gente pudesse pensar que nós, espíritos, estamos chegando num ponto, né, igual uma caminhada mesmo, né. Imagina aquelas aulas de histórias, né, que tinha o risquinho lá, que dá tal período, né, aquela coisa. Então, a gente está chegando num ponto onde nós todos que habitamos esse orbe estamos sendo convidados a repensar o jeito que a gente vive e interage com a natureza. Então, nunca, né, em todo tempo que existe civilizações, os cuidados com o local onde a gente vive, né? Então, hoje, quantas casas verdes, edifícios, né? O cuidado com água, o respeito à vegetação, o respeito a animais, ou seja, o quanto que temas desse tipo estão ficando mais comuns para a gente. E a tendência é essa mesmo, né? Porque nos mundos mais evoluídos não há essa necessidade, né? A própria forma como o próprio corpo é diferente, a necessidade de alimentação também é. Né? E a forma de lidar com as outras espécies, com os outros reinos, também vão se ajustando conforme a gente vai evoluindo e crescendo gradativamente, né? Então, os espíritos, eles respondem para Kardec que eles associam a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Então, aqueles que têm a necessidade em excesso, né? Tudo em excesso, né? Ou seja, que lida com a natureza, com o reino animal de uma forma muito violenta, né? De uma forma muito dominante, né? Ou seja, que com maus tratos e tudo mais, ele associa que nessa hora é como se o lado mais duro, mais arcaico, né, do ser humano ainda domina a questão material. Já não é um espírito muito mais consciente, é um espírito ainda muito adormecido, muito limitado, né, que tem essa necessidade de domínio. E aí os espíritos, eles continuam, né, toda destruição que ultrapasse os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. É aí que a gente começa a ter uma consciência da nossa responsabilidade com o meio em que a gente vive, né? E essa predominância da bestialidade se dá pelas nossas más tendências. E as más tendências é o reflexo ainda do estado evolutivo do espírito, né?
Então, nesse caso, a gente entende essa bestialidade como sinônimo de uma brutalidade, de uma estupidez e até de uma certa imoralidade. Então, esse equilíbrio ecológico entre a nossa existência e a natureza é algo que, sem dúvida, a gente precisa se adequar, né? E vai levar um certo tempo para que tudo isso comece, porque é um tema que está começando a vir com mais frequência de uns tempos para cá, né? Como outros também vieram. E tem uma outra questão, né, que eu até esqueci de colocar aqui, mas assim, eles perguntam, né? Kardec pergunta, no momento, por exemplo, existem algumas sociedades, né, alguns grupos que às vezes até colocam o animal, né, num excesso, num zelo de proteção, né? E Kardec chama atenção para isso. As pessoas que têm aquela tendência também a proteger demais, né, o foco, né, e de uma maneira excessiva e às vezes até de uma maneira mais violenta e mais agressiva com outros que não fazem a mesma coisa, como que fica? Isso tem mérito, né? E os espíritos respondem, sim, isso tem mérito. Cada vez que você se coloca para proteger algo, tem um mérito muito grande, que pode ser anulado pela intensidade da violência que você coloca do outro lado. Ele fala, então também não adiantaria muito você, por exemplo, brigar pela causa animal, entende? Ou seja, o brigar é um problema, né? E às vezes as pessoas entram num conflito violento com outro ser humano por causa disso. Ele fala, então assim, toda a natureza, a lei de Deus, né, ela serve para toda a natureza e para toda a forma de existência. Então a ideia qual que é? Sempre a questão do equilíbrio, né? Então a gente deve sim fazer a nossa parte, mas assim, considerando que tudo ao nosso redor é vida e que merece respeito, merece consideração e merece os mesmos cuidados zelosos com todos, né? Então não adiantaria, por exemplo, sei lá, vamos supor, na Índia, né, um exemplo, protegerem as vacas e matar cruelmente as galinhas, ou seja, é meio que incongruente esse tipo de coisa, entende? Então a ideia é que seja com todos, né, de uma maneira geral. Enfim, essas foram as questões, né, eram poucas questões nesse capítulo, né, sobre o início, né, dessa questão da lei da destruição necessária e abusiva, né. Às vezes esse tema, né, da destruição gera, né, questionamento, dúvida, incômodos, né? Então, mais uma vez, aqui todo mundo que trabalha aqui no centro está à disposição, caso alguém queira perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, né? Que é sempre válida essa reflexão. E fica o convite, né, para que vocês tenham a oportunidade de pegar lá o Livro dos Espíritos, né, o capítulo 6 do livro 3, né, o livro das leis morais, e dar uma lida. É bem interessante, né? Aliás, todo esse capítulo, né, esse livro das leis morais é muito interessante no sentido de reflexão e essa para criar esse paralelo com a nossa vida de hoje, né? Então, é isso, gente. Rapidinho, pode encerrar? Então vamos fechando nossos olhos, né, sentando confortavelmente a cadeira e elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo os nossos mentores, nossa família espiritual, agradecendo a esses amigos que trabalham também espiritualmente aqui no centro. E vamos doando para todos eles essa energia de carinho, de ânimo, de alegria, de esperança, de otimismo, para que essas nossas energias possam ser utilizadas por eles, a todos aqueles que necessitam. A gente pede a Deus que nesse momento, sobre todo esse planeta, a tua presença seja sentida e que aqueles que sintam mais desânimo, desesperança, possam sentir como um sopro renovador o amparo, a certeza de continuidade, a certeza de proteção, de segurança, de capacidade de enfrentamento diante dos problemas. Que nesse momento os corações possam sentir mais a fraternidade, a união, o respeito mútuo, e que possa ceder um pouquinho mais ao amor, seja o nome que for dado, Jesus, Buda, Krishna, mas que os seres desse planeta, desse orbe, encarnados e desencarnados, possam sentir a tua presença, Deus,
pulsando no coração. E que a gente possa, nessa semana, se colocar a teu serviço, à tua disposição, nos momentos em que a vida trouxer a necessidade de cuidado, de amparo, de apoio, de ombro, de escuta, que a gente possa te servir, hoje e sempre, que assim seja.